Deus mandou você parar agora. Não importa o que você estava fazendo, não importa quantas abas estão abertas no seu celular, não importa quantos problemas estão gritando na sua mente neste exato segundo. Pare, respire e escute, porque o que eu vou te dizer nos próximos minutos pode ser a diferença entre uma vida de derrota e uma vida de vitória absoluta. Você acha mesmo que foi coincidência ter clicado neste vídeo? Você acha que, por acaso, entre milhões de vídeos na internet, seus olhos pararam justamente aqui? Não, meu irmão, minha irmã. O Criador do Universo, aquele que conta as estrelas pelo nome e conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, ele mesmo preparou este encontro. Ele viu você acordar hoje com aquele peso no peito que você não consegue explicar para ninguém. Ele ouviu suas orações silenciosas no meio da madrugada, quando todo mundo dormia e você estava sozinho com suas lágrimas. Ele sabe do medo que você esconde atrás do sorriso, das dívidas que tiram seu sono, daquele problema familiar que parece não ter solução. E foi por isso que ele te trouxe até aqui, neste sábado, 29 de março. Um dia que vai ficar marcado na história da sua vida como o dia em que tudo começou a mudar. Mas preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque isso é mais importante do que qualquer conselho que você já recebeu. Existe um princípio espiritual tão poderoso que os grandes homens e mulheres de Deus guardavam como o maior tesouro. Antes de Davi enfrentar Golias, ele orou. Antes de Moisés abrir o Mar Vermelho, ele clamou. Antes de Daniel sobreviver na cova dos leões, ele dobrou seus joelhos 3 vezes ao dia. Você percebe o padrão? Nenhum deles saiu para a batalha confiando nas próprias forças. Nenhum deles tentou resolver sozinho. Eles entenderam que a vitória não começa no campo de batalha. A vitória começa no lugar secreto, de joelhos, conectado ao Pai. E hoje, neste exato momento, eu estou aqui para te entregar essa mesma chave. Quando você coloca Deus no início de qualquer coisa, Ele assume a responsabilidade de te levar até o fim. Quando você entrega o controle para as mãos dele, aquelas mesmas mãos que formaram os montes e cavaram os oceanos, essas mãos começam a trabalhar a seu favor de maneiras que você nem consegue imaginar. Mas eu preciso te pedir algo antes de continuarmos. Se você chegou até aqui e sente no seu coração que esta mensagem é para você, se você crê que este sábado, 29 de março, é o dia em que Deus está abrindo uma nova porta na sua vida, eu quero que você faça um ato de fé agora mesmo. Clique no botão de curtir. Não veja isso apenas como uma função do aplicativo. Veja como uma declaração profética ao mundo espiritual. Ao curtir este vídeo, você está dizendo ao céu e ao inferno: eu estou aqui, eu estou pronto, eu recebo o que Deus tem para mim. Amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Esse pequeno gesto faz uma enorme diferença e me ajuda a continuar levando esta mensagem de esperança a mais pessoas que precisam ouvir. E agora, prepare o seu coração, porque o que vem a seguir vai estremecer cada estrutura de medo, de dúvida e de ansiedade que o inimigo construiu dentro de você. Este sábado não é um dia comum. O inimigo sabe disso e você precisa saber também. Há uma guerra acontecendo no mundo espiritual neste exato momento. Uma batalha pelo seu destino, pela sua família, pela sua paz, pela sua prosperidade. O adversário queria que você passasse este dia distraído, preocupado, afogado em problemas, longe da presença de Deus. Mas algo deu errado nos planos dele, porque você está aqui. Você está ouvindo exatamente o que precisa ouvir no momento exato em que precisa ouvir. E isso não é coincidência, isso é providência divina. O Senhor reservou uma palavra específica para você, e ela está guardada há milhares de anos no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 2 e 3. Eu quero que você ouça isso com cada fibra do seu ser, porque não sou eu quem está falando. É o próprio Deus se dirigindo a você pelo seu nome. Ele diz assim: eu irei adiante de ti,
e aplanarei os caminhos tortuosos. Derrubarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Te darei os tesouros escondidos e as riquezas guardadas em lugares secretos, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Você ouviu isso? Deixa eu repetir para que entre no mais profundo do seu espírito. Ele vai adiante de você. Antes de você chegar, ele já está lá. Antes de você enfrentar aquela situação difícil, ele já preparou a solução. Enquanto você dormia preocupado na noite passada, o Senhor já estava trabalhando no seu futuro, endireitando o que estava torto, derrubando portas que pareciam impossíveis de abrir. Talvez você tenha acordado hoje sentindo que os caminhos da sua vida estão completamente tortuosos. Olha para suas finanças e vê apenas contas, dívidas, falta. Olha para sua família e vê conflitos que se arrastam há anos sem solução. Olha para sua saúde e sente um cansaço que o descanso não resolve. O mundo grita nos seus ouvidos que não tem jeito, que você vai fracassar, que as portas estão fechadas para sempre. Mas hoje, neste sábado abençoado, o céu abre a boca e declara o contrário. Filho, filha, acalme seu coração, porque eu já fui na frente. Eu já estou no lugar onde você precisa chegar. Eu já preparei a mesa para você no meio dos seus inimigos. Você entende a grandeza dessa promessa? O Deus que criou tudo do nada, que sustenta o universo com a palavra do seu poder, esse Deus está dizendo que caminha à sua frente, quebrando cada obstáculo, despedaçando cada ferrolho, revelando tesouros que estavam escondidos dos seus olhos. E agora, eu preciso que você faça algo muito importante. Se você crê que o Senhor já está no seu futuro preparando a sua vitória, desça até os comentários e escreva com toda a fé do seu coração: o Senhor vai à minha frente. Escreva isso agora. Ao digitar essas palavras, você não está apenas deixando um comentário. Você está fazendo uma declaração espiritual que ecoa nos lugares celestiais. Você está avisando ao inimigo que ele perdeu, porque você não caminha mais sozinho. Você não luta mais com suas próprias forças limitadas. A partir de agora, o exército do céu marcha com você. E o que eu vou fazer a seguir vai mudar completamente a atmosfera sobre a sua vida. Feche os seus olhos agora. Não importa onde você está, não importa quem está ao seu redor. Este é o momento em que o céu desce até você. Nós vamos entrar juntos na sala do trono, aquele lugar onde os anjos cobrem seus rostos diante da glória, onde cada problema humano se torna pequeno diante da majestade do Rei dos Reis. Pai amado, Senhor de toda a criação, eu me aproximo de Ti neste sábado 29 de março, não com palavras ensaiadas, não com frases bonitas decoradas, mas com um coração completamente nu diante de Ti. Tu me conheces melhor do que eu mesmo me conheço. Tu vês além da máscara que eu coloco para enfrentar o mundo. Tu sabes que muitas vezes eu acordo fingindo que está tudo bem, que coloco um sorriso no rosto para não preocupar quem eu amo, enquanto por dentro minha alma está em pedaços. Eu confesso diante de Ti, meu Pai, que eu estou cansado de ser forte sozinho, cansado de carregar o peso das responsabilidades como se eu fosse feito de aço. Cansado de fingir que tenho todas as respostas, quando na verdade tenho mais perguntas do que certezas. Neste momento sagrado, eu deposito aos pés da Tua cruz toda a ansiedade que me sufoca, todo o medo que me paralisa, toda a insegurança que me faz duvidar do meu próprio valor. Espírito Santo, eu te convido agora para fazer uma obra profunda em mim. Entra nos lugares do meu coração que eu escondi até de mim mesmo. Acalma a tempestade que ruge dentro do meu peito. Silencia as vozes que gritam que eu não sou capaz, que não vou conseguir, que nasci para fracassar. Eu rejeito cada mentira que o inimigo plantou na minha mente ao longo dos anos. Eu me recuso a continuar sendo prisioneiro dos meus próprios pensamentos negativos. A partir de agora, a minha mente pertence a Ti, Senhor. Os meus pensamentos serão filtrados pela Tua verdade. Eu entrego o controle total desta semana que se inicia.
cada decisão que eu tomar, cada palavra que eu falar, cada passo que eu der, que seja guiado pela tua mão. E agora, meu Deus, eu trago diante de ti algo que me preocupa profundamente. Eu preciso que tu visites o meu corpo físico. Tu és o médico que nenhum diploma humano pode formar. Tu és aquele que curou leprosos com uma palavra, que devolveu a visão aos cegos, que levantou os mortos do túmulo. Se há alguma enfermidade tentando se instalar em mim, eu ordeno que saia agora. Se há dores que os remédios não conseguem curar, eu clamo pela tua intervenção sobrenatural. Que o teu poder restaurador flua do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, renovando cada célula, fortalecendo cada órgão, restaurando cada sistema do meu corpo. Mas não é só o meu corpo que precisa de ti. Há algo ainda mais precioso que eu preciso colocar nas tuas mãos agora. Senhor, eu estendo agora as minhas mãos espirituais sobre a minha casa. O meu lar é o meu santuário, o lugar onde eu deveria encontrar paz. Mas eu sei que o inimigo tenta constantemente invadir esse território sagrado. Por isso, neste momento, eu levanto uma muralha de fogo ao redor da minha habitação. Eu declaro que nenhum mal cruzará a porta da minha casa. Nenhuma enfermidade, nenhuma discórdia, nenhuma escassez terá permissão para se estabelecer debaixo do meu teto. Eu cubro o meu cônjuge com o teu sangue precioso, Senhor. Protege o nosso amor das armadilhas que o mundo prepara para destruir famílias. Onde houver frieza entre nós, acende novamente o fogo do primeiro amor. Onde houver falta de paciência, derrama a tua mansidão. Onde houver palavras duras, coloca a doçura do teu espírito. Que o nosso relacionamento seja uma fortaleza que nenhum ataque do inferno conseguirá derrubar. E os meus filhos, Pai, tu sabes como o meu coração se aperta quando eu penso neles. Tu sabes dos perigos que eu nem consigo enxergar, das influências que tentam desviá-los do caminho, das armadilhas que estão espalhadas pelo mundo esperando para capturá-los. Eu clamo agora pela proteção angelical sobre cada um dos meus filhos. Que os teus anjos acampem ao redor deles como um exército invencível. Livra-os das más companhias, dos vícios que destroem gerações, dos acidentes que eu não posso prever. Guarda a mente deles, Senhor. Que eles sejam cabeça e não cauda, que estejam por cima e nunca por baixo, que sejam luz no meio de uma geração mergulhada em trevas. Eu consagro o futuro dos meus filhos a ti. Cada sonho deles, cada decisão que eles tomarem, cada caminho que eles escolherem, que seja direcionado pela tua mão poderosa. E agora, meu Deus, eu te peço que tu visites cada cômodo da minha casa. Entra na sala onde a família se reúne e enche esse ambiente com a tua presença. Entra nos quartos onde descansamos e afasta todo o pesadelo, toda a insônia, toda a opressão noturna. Entra na cozinha e multiplica a provisão. Que nunca falte o alimento sobre a nossa mesa. Que qualquer pessoa que cruzar a porta da minha casa sinta imediatamente que ali é diferente, que ali habita algo sobrenatural, que ali a paz de Deus reina de forma absoluta. Mas eu sei, Senhor, que não basta apenas proteger o que está dentro. Há batalhas lá fora que precisam ser enfrentadas, há gigantes que precisam ser derrubados, há portas que precisam ser arrombadas. E é por isso que agora eu mudo a minha postura diante de ti. Eu me levanto agora como um guerreiro no campo de batalha. Chega de postura de vítima, chega de aceitar as migalhas que o mundo joga para mim. Chega de viver abaixo do que Deus planejou para a minha vida. A tua palavra declara que o reino dos céus é tomado por esforço e que os valentes se apoderam dele. Então eu venho diante de ti, não mais como alguém que apenas pede, mas como alguém que toma posse daquilo que já foi conquistado na cruz. Senhor, eu trago agora ao teu altar a área da minha vida que mais tem me tirado o sono. Eu falo da minha vida financeira. Tu conheces cada noite que eu passei em claro fazendo contas que nunca fecham. Tu vês o suor do meu rosto, o esforço que eu faço todos os dias. E mesmo assim, parece que estou sempre correndo atrás do prejuízo. Eu olho para as minhas contas e vejo dívidas se acumulando.
Eu olho para o meu salário e vejo que ele evapora antes mesmo de chegar ao fim do mês. É como se eu estivesse carregando água em um cesto furado, Senhor. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, parece que nunca é suficiente. Mas hoje eu me recuso a aceitar essa realidade como destino final. Eu sou filho do Deus que é dono do ouro e da prata. Eu sou herdeiro do rei que possui o gado de 1000 colinas. A minha identidade não é de miserável, não é de derrotado, não é de alguém que nasceu para sofrer. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu me levanto agora contra todo espírito de miséria que tenta se estabelecer na minha vida. Eu repreendo toda a força de escassez que foi enviada para me manter no limite. Eu quebro toda a maldição de pobreza que foi lançada contra mim, seja por palavras, seja por inveja, seja por qualquer obra das trevas. Eu ordeno agora, solta a minha vida financeira. Eu profetizo que a partir deste sábado, 29 de março, começa a semana da minha virada. Onde havia portas fechadas, eu decreto que se abram. Onde havia processos travados, eu decreto que se movam. Onde havia dinheiro retido injustamente, eu decreto que seja liberado imediatamente. Eu chamo à existência recursos que ainda não consigo ver. Eu convoco oportunidades que estavam escondidas. Eu declaro que vendas vão acontecer, que contratos vão ser assinados, que clientes vão aparecer de lugares inesperados. Senhor, abençoa as obras das minhas mãos. Que tudo aquilo que eu tocar a partir de hoje prospere e dê frutos abundantes. Mas eu sei que não basta apenas abrir portas. Eu preciso de proteção dentro do ambiente onde eu trabalho. Se eu sou empregado, Senhor, eu clamo agora pelo teu favor sobre a minha vida profissional. Que os meus superiores olhem para mim e vejam alguém diferente, alguém que carrega uma unção especial, alguém que merece ser promovido. Se eu sou dono do meu próprio negócio, eu peço sabedoria para administrar, para multiplicar, para tomar as decisões certas nos momentos certos. Mas independente da minha posição, eu preciso te pedir algo muito importante. Tu sabes que o ambiente de trabalho pode ser um campo de batalha invisível. Tu sabes que existem pessoas que olham para o meu progresso com olhos de inveja. Tu sabes que há bocas que se levantam em segredo para falar mal de mim, para inventar mentiras, para tentar destruir a minha reputação. Por isso, neste momento, eu repreendo todo o espírito de inveja que opera contra a minha vida. Eu calo agora toda a língua mentirosa que se levanta para me difamar. Eu anulo toda a conspiração tramada nas sombras contra o meu nome. Que cada armadilha preparada para mim se volte contra aqueles que a prepararam. Que cada cova aberta para me derrubar se torne a queda dos meus inimigos. Eu declaro sobre a minha vida profissional que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e que toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu condenarei. Esta é a herança dos servos do Senhor. Eu tomo posse dessa herança agora, e com toda a autoridade que me foi dada, eu declaro sobre a minha casa: o Senhor é o meu pastor, e absolutamente nada me faltará. Não faltará comida na minha geladeira, não faltará dinheiro para pagar as minhas contas, não faltará provisão para cuidar da minha família. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a maldição hereditária de pobreza que vem passando de geração em geração na minha família. Essa corrente de escassez que prendeu meus avós, que prendeu meus pais, não vai me prender e não vai tocar nos meus filhos. A partir de mim, uma nova história começa a ser escrita. Uma história de abundância, de prosperidade, de bênçãos transbordantes. Deus do impossível, eu te peço agora, surpreende-me nesta semana. Envia o socorro de onde eu menos espero. Mas, Senhor, eu sei que existe algo ainda mais importante do que a prosperidade material. Eu sei que de nada adianta conquistar o mundo inteiro se a minha alma estiver ferida. Por isso agora, eu volto os meus olhos para dentro de mim. Tu sabes, Pai, que eu carrego feridas que ninguém consegue ver. Existem marcas no meu coração que não aparecem em nenhum exame médico, cicatrizes na minha alma que nenhum remédio consegue curar.
Eu lembro de palavras que foram lançadas contra mim como flechas envenenadas. Palavras de pessoas que deveriam me amar, mas escolheram me destruir. Alguém um dia disse que eu não tinha valor. Alguém disse que eu nunca seria nada na vida. Alguém disse que eu era um erro, um peso, um problema. E essas palavras criaram raízes tão profundas dentro de mim que até hoje, mesmo depois de tantos anos, elas ainda ecoam na minha mente nos momentos de fraqueza. Senhor, eu te peço agora que tu entres nos porões da minha memória. Vai lá naquele dia específico da minha infância em que meu coração foi partido pela primeira vez. Vai naquela fase da adolescência em que eu me senti completamente sozinho e rejeitado. Vai naquele momento da vida adulta em que a traição me pegou desprevenido e eu pensei que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Toca com a tua mão de amor exatamente onde dói. Cura a criança interior que ainda chora escondida dentro de mim. Arranca pela raiz toda a semente de rejeição que foi plantada. Remove todo o sentimento de inferioridade que me faz acreditar que eu sou menos do que os outros. Limpa toda a amargura que se acumulou ao longo dos anos, todo o ressentimento que eu guardei, toda a mágoa que eu alimentei em segredo. E agora, Senhor, eu preciso fazer algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Eu preciso perdoar. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que algumas feridas parecem impossíveis de superar. Mas eu entendi que enquanto eu não soltar as correntes da mágoa, eu não vou conseguir avançar. Então, neste momento, por um ato da minha vontade, eu escolho perdoar quem me ofendeu. Eu perdoo quem me abandonou. Eu perdoo quem mentiu sobre mim. Eu perdoo quem me traiu. Eu perdoo quem deveria me proteger, mas escolheu me machucar. Eu não faço isso porque eles merecem. Eu faço isso porque eu mereço ser livre. Eu solto agora cada nome, cada rosto, cada situação que estava presa na cela da minha memória. Eu abro a porta da prisão e deixo todos saírem. E ao fazer isso, eu percebo que quem estava realmente preso era eu. Mas agora, eu estou livre. Livre para amar novamente. Livre para confiar novamente. Livre para sonhar novamente. E com esse coração renovado, eu faço o convite mais importante. Vem, Espírito Santo. Vem, doce visitante da minha alma. Eu não quero dar mais nenhum passo nesta vida sem a tua direção. O mundo lá fora é confuso demais, cheio de caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. Cheio de vozes que prometem felicidade, mas entregam vazio. Eu preciso da tua sabedoria para discernir entre o que é de Deus e o que é a armadilha do inimigo. Eu preciso da tua sensibilidade para ouvir a tua voz suave no meio de tanto barulho. Sopra sobre a minha mente agora, Espírito de Deus. Dá-me clareza para tomar as decisões certas nesta semana. Quando eu estiver prestes a assinar um documento que vai me prejudicar, incomoda o meu coração. Quando eu estiver caminhando em direção a uma amizade que vai me destruir, muda o meu caminho. Quando eu estiver prestes a falar algo que não devo, trava a minha língua. Eu te convido para se sentar no trono da minha vida e assumir o controle de tudo. Dirige as minhas reuniões, as minhas conversas, os meus pensamentos mais secretos. Que a minha boca fale apenas o que tu queres que eu fale. Que os meus ouvidos sejam sensíveis ao clamor de quem precisa de mim. Que os meus olhos enxerguem as pessoas da mesma forma que tu as enxergas. Enche-me com a tua unção, Senhor. Não aquela unção passageira que vem e vai, mas aquela que permanece, que transborda, que transforma. Derrama sobre mim o teu amor, para que eu consiga amar quem não merece. Derrama sobre mim a tua alegria, para que eu consiga sorrir mesmo em meio às dificuldades. Derrama sobre mim a tua paz, para que eu consiga descansar mesmo quando tudo ao redor estiver em caos. Que ao olharem para mim nesta semana, as pessoas não vejam apenas um rosto cansado, mas vejam o reflexo da tua glória. Que elas percebam que há algo diferente em mim. Que perguntem qual é o meu segredo, e que eu tenha a coragem de dizer que o meu segredo tem nome, e o nome dele é Jesus.
Eu sinto a tua presença me envolvendo agora como um abraço. Eu sinto que o medo foi embora, que a ansiedade perdeu a força, que uma paz sobrenatural tomou conta de cada parte do meu ser. Mas antes de encerrar este momento, há algo muito importante que eu preciso te contar. A fé sem ação é como um carro sem combustível. Pode até ser bonito por fora, mas não vai te levar a lugar nenhum. Por isso eu quero te dar agora um conselho prático que vai fazer toda a diferença na sua caminhada espiritual. Muitas pessoas recebem a palavra de Deus com alegria, sentem o coração aquecido durante a oração, experimentam a presença do Espírito Santo de forma poderosa, mas no dia seguinte já esqueceram tudo o que receberam. Quando o primeiro problema aparece, quando a primeira dificuldade bate na porta, todo aquele fogo que estava ardendo simplesmente se apaga. E então elas voltam ao mesmo ciclo de desespero, de medo, de ansiedade. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que a semente plantada no seu coração hoje crie raízes tão profundas que nenhuma tempestade seja capaz de arrancá-la. Por isso eu te encorajo fortemente a registrar a sua caminhada com Deus. Tenha um caderno, um diário de oração, qualquer lugar onde você possa escrever o que Deus está fazendo na sua vida. Anote a data de hoje, sábado 29 de março. Escreva a promessa que você recebeu, o Senhor vai à minha frente. Descreva o que você sentiu durante esta oração, as lágrimas que caíram, o peso que saiu, a paz que entrou. Quando a dúvida vier te visitar na terça ou na quarta-feira, quando o inimigo sussurrar no seu ouvido que nada mudou, que foi tudo emoção do momento, você vai abrir esse caderno, vai ler o que escreveu com as suas próprias mãos e a sua fé vai ser reacendida instantaneamente. As palavras escritas têm poder. Elas servem como memoriais, como pedras de testemunho que declaram às gerações futuras que Deus foi fiel. Quantas vezes o povo de Israel levantou altares e monumentos para lembrar das vitórias que o Senhor havia dado? Faça o mesmo. Construa o seu próprio memorial de fé. E cada vez que Deus responder uma oração, adicione mais uma página. Com o tempo, você terá um livro inteiro de testemunhos que vai fortalecer não só a sua fé, mas a fé de todos que lerem. Agora eu quero fazer algo muito especial. Eu quero te ensinar a agradecer antes de ver. A maioria das pessoas só agradece depois que recebe. Mas os verdadeiros guerreiros da fé agradecem antes, porque sabem que a promessa de Deus é tão certa quanto se já tivesse acontecido. Pai, nós te agradecemos agora não pelo que já vimos, mas pelo que ainda vamos ver. Eu te agradeço pelo dinheiro que vai entrar na minha conta nesta semana. Eu ainda não vi o depósito, mas pela fé eu já estou celebrando. Eu te agradeço pela cura que vai se manifestar no meu corpo. Os sintomas ainda podem estar presentes, mas eu sei que a tua palavra já decretou a minha saúde. Eu te agradeço pela porta de emprego que vai se abrir. Eu ainda não recebi a ligação, mas eu sei que o meu currículo já está na mesa certa. Eu te agradeço pela restauração que vai acontecer no meu casamento. As brigas ainda podem estar frescas na memória, mas eu sei que o teu amor é mais forte do que qualquer conflito. Eu te agradeço pela libertação que vai chegar para o meu filho, para a minha filha. Eu sei que o vício ainda está presente, mas eu sei que o teu poder é maior do que qualquer cadeia. Pela fé, nós já celebramos a vitória antes mesmo de a batalha terminar. Pela fé, nós já dançamos na margem do Mar Vermelho antes mesmo de as águas se abrirem. Pela fé, nós já gritamos como se os muros de Jericó já tivessem caído. E agora eu quero que você faça algo muito importante. Olhe para as palmas das suas mãos. Abra as suas mãos diante de você como se estivesse pronto para receber um presente. Agora imagine que neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, Deus está depositando nas suas mãos a chave da sua vitória. Essa chave abre todas as portas que estavam trancadas na sua vida. Essa chave dá acesso aos tesouros escondidos que Isaías 45 prometeu. Essa chave desativa todas as armadilhas que o inimigo preparou para te destruir. Segure essa chave com força.
Não deixe ninguém tirar ela de você. Essa chave é sua por direito de herança. Você é filho, você é filha do rei. E como herdeiro do reino, você tem autoridade para abrir o que ninguém pode fechar e fechar o que ninguém pode abrir. Mas antes de você partir, há uma última coisa que eu preciso fazer sobre a sua vida. Eu vou pronunciar sobre você agora a bênção que Deus ordenou que fosse declarada sobre o seu povo há milhares de anos. Esta é a bênção sacerdotal que Arão e seus filhos proclamavam sobre Israel. Uma bênção tão poderosa que o próprio Deus disse que quando ela fosse pronunciada, ele mesmo colocaria o seu nome sobre o povo e os abençoaria. Prepare o seu coração, porque estas palavras vão penetrar em cada área da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele abençoe a obra das suas mãos, o seu trabalho, o seu negócio, cada projeto que você iniciar. Que Ele guarde você de todo mal, de todo acidente, de toda armadilha, de toda enfermidade. Que Ele guarde a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a luz da face de Deus brilhe sobre você de tal maneira que as trevas não consigam te alcançar. Que a misericórdia dele seja nova sobre você a cada manhã, perdoando suas falhas, cobrindo suas imperfeições, restaurando o que você quebrou. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que ele olhe para você com olhos de amor, não de julgamento. Que ele te conceda aquela paz que o mundo não consegue dar e que o mundo não consegue tirar. Uma paz que não depende das circunstâncias, que permanece firme mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Eu declaro esta bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre cada área que você me permitiu tocar durante esta oração. Você está abençoado, você está guardado, você está coberto pela misericórdia, você está cheio de paz. Mas eu preciso te alertar sobre algo muito sério agora. A bênção que você recebeu hoje não vai passar despercebida no mundo espiritual. O inimigo estava observando tudo o que aconteceu aqui. Ele viu você sendo fortalecido. Ele viu as correntes sendo quebradas. Ele viu as portas sendo abertas. E ele não vai ficar parado. Ele vai tentar roubar o que você recebeu. Ele vai lançar dúvidas na sua mente amanhã mesmo. Ele vai usar pessoas para te desanimar. Ele vai criar situações para te fazer pensar que nada mudou. Por isso eu preciso que você esteja preparado para o contra-ataque. O inimigo é covarde e previsível. Ele sempre ataca depois de um momento de bênção. Olhe para a vida de Jesus. Logo depois do batismo veio o deserto. Logo depois da transfiguração veio a cruz. O padrão se repete ao longo de toda a história. Mas aqui está o segredo que vai te manter de pé. Você não precisa lutar essa batalha sozinho. O mesmo Deus que te abençoou hoje vai estar com você amanhã, depois de amanhã e todos os dias até o fim dos tempos. Ele prometeu que nunca te deixaria nem te abandonaria. E Deus não é homem para que minta. Então, quando a tempestade vier, e ela vai vir, lembre-se de tudo o que aconteceu aqui neste sábado. Lembre-se da promessa de Isaías 45. Lembre-se que ele vai adiante de você. Lembre-se que as portas de bronze já foram derrubadas. Lembre-se que os ferrolhos de ferro já foram despedaçados. O inimigo pode rugir como um leão, mas ele é um leão sem dentes. Ele pode fazer barulho, mas não tem poder sobre quem está coberto pelo sangue do Cordeiro. Você está saindo deste momento diferente de como entrou. Eu vejo isso no espírito. Você entrou carregando um peso que não era seu. Você entrou com medo do futuro, com dúvidas sobre o seu valor, com feridas que pareciam incuráveis. Mas agora você está saindo leve. Você está saindo cheio do Espírito Santo. Você está saindo revestido de força e coragem. Você está saindo com uma chave na mão que abre todas as portas. Mas antes de você ir, eu preciso fazer um último pedido. Se esta palavra tocou o seu coração,
Se você sentiu a presença de Deus durante esta oração, desça até os comentários agora mesmo e escreva com toda a sua fé estas duas palavras que vão selar tudo o que aconteceu aqui. Escreva agora nos comentários: está selado. Essas duas palavras podem parecer simples, mas elas carregam um poder espiritual imenso. Quando você digita está selado, você está colocando um carimbo divino sobre tudo o que foi declarado aqui. Você está dizendo ao mundo espiritual que aceita a bênção, que recebe a promessa, que toma posse da vitória. O selo era usado nos tempos antigos para autenticar documentos importantes. Quando um rei colocava o seu selo em um decreto, ninguém podia anulá-lo. Da mesma forma, quando você declara está selado sobre esta oração, você está usando a autoridade que Cristo te deu para validar cada palavra que foi pronunciada. O céu reconhece esse selo. Os anjos reconhecem esse selo. E o inferno treme diante desse selo, porque sabe que não pode tocar no que foi autenticado pelo Rei dos Reis. Então não deixe este momento passar sem marcar a sua posição. Desça até os comentários agora, antes que você esqueça, antes que a correria do dia te distraia, e escreva com toda a convicção do seu coração: está selado. E quando você escrever, olhe para as outras pessoas que também escreveram a mesma coisa. Vocês não estão sozinhos nessa jornada. Existe um exército de guerreiros e guerreiras espalhados pelo mundo que estão lutando as mesmas batalhas, enfrentando os mesmos gigantes e crendo no mesmo Deus. Vocês são uma família que talvez nunca se encontre pessoalmente, mas que está unida pelo sangue de Jesus e pela fé na sua palavra. Eu te encorajo a voltar aos comentários ao longo da semana e orar pelas outras pessoas que deixaram seus pedidos ali. Quando você ora pelo outro, algo sobrenatural acontece. A bênção que você deseja para o próximo volta multiplicada para a sua própria vida. É assim que funciona o reino de Deus. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Então faça parte desta corrente de fé. Não seja apenas alguém que recebe, seja também alguém que distribui. Não seja apenas um espectador, seja um intercessor. Juntos, nós somos mais fortes do que qualquer ataque do inferno. Mas agora eu preciso te fazer um alerta muito importante sobre o que vai acontecer amanhã. O inimigo já está planejando o contra-ataque dele. Ele viu você sendo fortalecido, viu as correntes caindo, viu as portas se abrindo, e ele está furioso. Amanhã, quando você acordar, ele vai tentar fazer você esquecer tudo o que aconteceu aqui. Ele vai mandar pensamentos de dúvida. Ele vai criar situações para te irritar. Ele vai usar pessoas para falar palavras que te desanimem. Essa é a estratégia dele, e ela é previsível. Por isso eu quero que você esteja preparado. Por isso eu te espero aqui amanhã, no mesmo horário, para uma oração de proteção divina. Nós vamos levantar uma muralha de fogo ao redor da sua vida que nenhum dardo do maligno vai conseguir atravessar. Não falte a esse compromisso com a sua própria segurança espiritual. O que nós fizemos hoje foi plantar a semente. O que faremos amanhã será regar essa semente e protegê-la dos pássaros que querem devorá-la antes que ela crie raízes. Você chegou até aqui não por acaso. Deus te trouxe a este momento porque Ele tem um plano específico para a sua vida. Um plano de prosperidade e não de calamidade. Um plano para te dar um futuro e uma esperança. Tudo o que você precisa fazer é continuar acreditando, continuar declarando, continuar caminhando na direção que Ele está te guiando. A verdade que você precisa guardar no coração é simples, mas poderosa. Você nunca está sozinho. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando as pessoas te abandonam, mesmo quando você sente que não aguenta mais, o Deus do universo está ao seu lado, à sua frente e atrás de você, te protegendo de todos os lados. E agora eu te deixo com uma pergunta que eu quero que você responda com sinceridade nos comentários. Se Deus está disposto a ir à sua frente,
e derrubar todas as portas que te impedem de avançar, o que está impedindo você de entregar o controle total da sua vida nas mãos dele hoje? Pense nisso com carinho. Agora vá em paz. Viva esta semana no sobrenatural. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo estas palavras que transformam vidas. Até amanhã.